Bem-vindos ao Preveste UEA. Sou o professor Ricardo Freitas, sou um homem de 54 anos, de cor branca, tenho cabelos e olhos castanhos e estatura mediana. Estou trajando uma calça jeans e camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e utilizarei uma tela interativa para as anotações. Na aula de hoje iremos tratar da questão das populações tradicionais, indígenas e quilombolas. Vamos iniciar essa aula falando um pouco do contexto histórico, em relação a cada população tradicional do Brasil. Então, as populações indígenas são os povos originários presentes no território brasileiro antes da colonização europeia, ou seja, seria o primeiro povo formador da nossa população brasileira. Quilombolas são os descendentes de africanos escravizados que formaram comunidades de resistência conhecidas como os quilombos, ou seja, naquele período da escravidão no Brasil, muitos fugiam na tentativa de ter uma autonomia em função da subserviência que a escravidão proporcionava e a violência mesmo contra essas populações. Em relação à distribuição geográfica, a gente pode observar que, em relação aos indígenas, a maior concentração se encontra na Amazônia Legal. Até porque foi a última região do Brasil a ser ocupada, foi a última região colonizada, ou seja, o Brasil começou pelo litoral, a nossa população foi adentrando, foi se dominando, se miscigenando, e acabando com algumas antigas civilizações que existiam, mesmo através da violência, que é um fato, e chegou no momento em que o Brasil começou a adentrar a Amazônia. Só que a Amazônia não está completamente, digamos assim, ocupada sob certo aspecto em relação à população que eu falo urbana brasileira, que virou um traço comum para outras regiões. Então a gente ainda mantém muito da floresta natural, e essas populações foram indo para o interior e foram mantendo algumas características, Claro, logicamente depende de cada grupo e depende do contato que existe entre as populações e outros grupos de fora. Em relação às populações quilombolas, a gente observa que existem alguns estados brasileiros que se destacam até pela questão da produção colonial do período. No Brasil a gente sabe que a Bahia, Minas Gerais, o próprio estado do Maranhão, são regiões que efetivamente, ou melhor dizendo, estados que têm uma população negra que movia a economia escravocrata no período, Então, logicamente, desses estados que fugiriam essa população em busca de autonomia e formariam os quilombos, Então, a gente observa que há um espalhamento, na verdade, por todo o território nacional, mas há uma concentração nesses estados que eu citei, especialmente na região norte e nordeste do Brasil, na região nordeste por ter começado a colonização, e na região norte, especialmente o estado do Pará, por ter havido esse espraiamento por essa região. A gente enfrenta hoje em dia uma questão muito importante, que é a busca do reconhecimento de direitos para essas duas populações tradicionais. Até porque são populações que, quando a gente faz levantamentos socioeconômicos, a gente observa que tem um grau de necessidade muito elevado, tendo em vista até o tipo de exploração a que foram submetidos. Inicialmente os indígenas foram escravizados e posteriormente os escravos. Então são populações normalmente que têm uma parcela razoável num processo até dá para se dizer, de marginalidade. Então, em função disso, o Brasil vem pensando nas últimas décadas em maneiras de inserção, que a inserção tem que começar por digamos assim, um lastro de legislação, para que a gente possa realmente, tendo essas populações no território, se firmar e se organizar enquanto cidadão com direitos e garantias que o Estado deve oferecer a todas as faixas populacionais do Brasil. Então, o que nós podemos comentar em relação a essa questão? São grupos reconhecidos pela Constituição de 88, como povos com direitos territoriais e culturais específicos, até porque são povos muito fragilizados. Se realmente não houver uma organização do Estado em relação à busca desses direitos e a organização mesmo, a posse, a propriedade da terra, é uma população que tem uma tendência realmente a sofrer muito mais que outros grupos da população brasileira. Uma questão importante também é a questão da demarcação de terras. Então a gente observa que os indígenas, eles lutam muito nesse processo de demarcação, só que geralmente encontra muito entrave jurídico e político, porque existem outros grupos, logicamente, que têm interesses nessas terras que foram outrora suas terras, que eles foram os povos originais. Então há um conflito em relação a essa questão da posse da terra. Os quilombolas também frequentemente enfrentam um entrave burocrático e são muitas vezes contestados, até porque muitas das áreas que os quilombolas reivindicam são áreas que têm populações urbanizadas e muitas vezes enfrentam realmente um conflito pela propriedade, pela posse da terra. Em relação à questão da identidade, são populações também que têm uma forte resistência cultural, preservação de tradições, que são tradições muito importantes para a população e para o imaginário da população brasileira. Que a população brasileira, a gente sabe que aproximadamente 50% da população
são população, por exemplo, de origem afro-brasileira. Então, na base da nossa cultura, da nossa formação, existe muito, né? A população indígena, como povo originário, também tem muito a oferecer e ofereceu muito na nossa formação, né? Uma outra questão é o patrimônio material brasileiro, né, que é reconhecido oficialmente em diversas manifestações culturais. A gente tem diversas manifestações ligadas aos quilombos, aos quilombolas e aos povos indígenas que estão arraigados e fazem parte da nossa tradição cultural comum em várias regiões do Brasil, né? Uma outra questão também, em relação à questão cultural também falando, é a ameaça de apagamento cultural e a discriminação que existe também em relação a esses grupos, né? Que tem um passado de sofrimento e de negação até da cultura, da sua cultura, que é a cultura brasileira, né, que faz parte da cultura brasileira. Em relação ao meio ambiente e à sustentabilidade em relação a esses grupos, a gente observa que eles atuam também como guardiões ambientais, né? Em áreas que existem quilombos, ou melhor dizendo, quilombolas e população indígena, são áreas que são muitas vezes bem preservadas, né? Porque eles têm essa noção da prática da lida com o ambiente e do respeito ao ambiente. Eles faz parte da formação deles, né, essa questão da vida, né, com um contato mais forte e arraigado à natureza. Então, onde tem essa população, a gente observa que é uma preservação maior. Geralmente, eles utilizam o recurso que é necessário para a vida deles, né? Eles não estão preocupados, geralmente, né, quando são povos que não sofrem muito, digamos assim, pressão, né, com a destruição ambiental, né? Uma outra questão muito importante é a pressão que existe contra as áreas que esses grupos vivem, né? Pressões por grupos de garimpeiros ilegais, a questão do agronegócio e os grandes empreendimentos, né? Muitas vezes em cidades brasileiras que a gente tem uma área que é definida como área para os quilombolas, a gente tem uma pressão imobiliária no entorno, por exemplo, né? Isso sem contar no avanço do agronegócio do Brasil, que chegou até a região amazônica. Então, muitas vezes, populações indígenas sofrem, né, essa pressão em relação à ocupação do seu território, né? E o garimpo ilegal que a gente teve recentemente, nos últimos anos aí, a questão Yanomami em Roraima, né, com o avanço do garimpo, uma mortalidade bárbara da população Yanomami em função desse contato, né, muito predatório. Quais são os desafios? A gente tem muitos desafios, né? A gente tem a necessidade de avanço na efetivação dos direitos constitucionais das populações. Muitas vezes, lideranças indígenas e quilombolas, frequentemente, são as que mais sofrem ameaças, perseguições, assassinatos a defender seus territórios. E o Brasil figura entre os países mais perigosos para defensores ambientais e territoriais. A gente tem que, realmente, como eu citei anteriormente, o governo, né, ele tem o Estado, propriamente dito, ele tem que lidar com esses conflitos por terra entre grupos antagônicos, né, já foi citado. A gente tem que colocar políticas de desenvolvimento sustentável também para dar um protagonismo para essas populações poderem realmente se organizar e terem mais ascendência em busca dos seus direitos, né? Melhorar o acesso a serviços, que são geralmente áreas com serviços precários. E outra questão importante é melhorar saúde, educação e estrutura básica para essas populações, né? Que são as áreas que têm maior mortalidade infantil, desnutrição e outras questões que afetam a saúde, né? Comparando esse grupo com outros grupos brasileiros, são os grupos que mais sofrem e têm mais precariedade na sua vida. Vamos comentar agora as questões. Eu vou fazer uma leitura geral e depois darei a resposta e farei comentários gerais, tá? Em relação às duas questões. Temos uma questão da Unesp de 2019 que coloca o seguinte para a gente: as comunidades quilombolas no Brasil são reconhecidas constitucionalmente e possuem direitos específicos. Sobre esses direitos é correto afirmar que, letra A, as terras ocupadas por quilombolas são consideradas devolutas e pertencem ao Estado. B, o reconhecimento oficial de uma comunidade como quilombola depende exclusivamente de critérios antropológicos. C, as comunidades quilombolas têm direito à propriedade definitiva de suas terras, cabendo ao Estado emitir os títulos respectivos. D, quilombolas não possuem direitos territoriais específicos, sendo suas terras regulamentadas pelas mesmas leis que regem propriedades rurais privadas. E a Constituição não faz menção específica às comunidades quilombolas ou a seus direitos. Então vamos para a resposta. A resposta é a letra C, que as comunidades quilombolas têm direito à propriedade definitiva de suas terras, cabendo ao Estado emitir os títulos respectivos. Ou seja, essa questão da propriedade está presente até na nossa Constituição, né? Porque uma população que tem acesso a uma propriedade, a um território, ela consegue se organizar e consegue realmente ter acesso a direitos e a uma qualidade de vida muito melhor. Então isso é muito importante frisar, que eles têm direito e existem grupos que lutam a favor dessa questão que é muito importante para toda a população brasileira, né? Para evitar essa disparidade social que existe e de qualidade de vida, né? A Constituição de 88 reconhece de fato, como eu falei para vocês, né? E o Estado tem que realmente se organizar para que mais populações tenham acesso, tá? Em relação às terras quilombolas não serem reconhecidas como de propriedade das comunidades, como afirma a letra A,
na verdade, elas não são devolutas, né? Elas são terras que realmente não têm efetivamente uma organização do Estado no seu uso, mas as terras são reconhecidas, tá? São terras dos quilombolas, então tá errado em função disso. Em relação à letra B, ó, embora haja critérios técnicos e antropológicos, o reconhecimento parte do princípio da autodeclaração, ou seja, o próprio quilombola se autodeclara o indígena como indígena. E o INCRA, né, e ele tem que buscar, ou seja, essa organização da ocupação e da posse dessa propriedade, e já existe inclusive jurisprudência no STF em relação a isso, né? Além do critério antropológico, tem o direito mesmo, né? A letra D, por que ela está errada? As terras quilombolas têm legislação específica, né, com regras diferenciadas da propriedade rural comum, né? Ela tem regra, ela não é a propriedade rural comum, é a propriedade quilombola, está na Constituição, está prevista e tem que seguir os trâmites para que realmente eles tenham a posse dessa área, né? E por que a letra E está errada? A Constituição de 88, no ato das disposições constitucionais transitórias, reconhecem sim os direitos territoriais das comunidades quilombolas. A questão 2 é referente da Unesp de 2017, né, sobre a política de demarcação de terras indígenas no Brasil, né? É correto afirmar que, letra A demarcação é um processo exclusivo do Poder Legislativo, sem participação de órgãos do Executivo. Letra B, as terras indígenas demarcadas são consideradas propriedades privadas das comunidades indígenas, podendo ser vendidas ou arrendadas. Letra C, o processo de demarcação busca reconhecer e titular terras tradicionalmente ocupadas por povos indígenas, garantindo-lhes o uso exclusivo. Letra D, a Constituição de 1988 não prevê a demarcação de terras indígenas, sendo esta uma prática baseada apenas em legislações infraconstitucionais. E letra E, as terras indígenas, uma vez demarcadas, podem ser livremente exploradas por empresas privadas desde que paguem royalties às comunidades indígenas. A resposta correta é a letra C, o processo de demarcação busca reconhecer e titular terras tradicionalmente ocupadas por povos indígenas, garantindo o uso exclusivo. A Constituição determina esse reconhecimento, né? Em relação às assertivas anteriores, tem várias situações que a gente pode falar em relação aos erros, né? Podemos falar, por exemplo, que quem determina e quem coloca em prática esse processo é o Poder Executivo e não o Legislativo, né? E os indígenas não têm autonomia realmente para fazer negócio com a terra, para uso e fruto, né? E a demarcação, ela efetivamente está expressa na Constituição, né? Então, já existe uma garantia de legislação para se colocar em prática, né? Agora a gente vai ter uma aluna querendo participar, né? E a gente vai dar voz para a Manu. Ela tem uma perguntinha, está com o braço levantado há meia hora. Já vamos lá, Manu, pode fazer a tua pergunta para a gente aí. Olá, professor Ricardo. Eu tenho uma pergunta. Gostaria de saber sobre os principais desafios contemporâneos para as populações indígenas e os quilombolas do Brasil. Manu, nós temos que, em relação à população indígena quilombola, colocar em prática, né, a questão do acesso à terra, né? Isso aí seria muito importante, que eles tenham a demarcação da terra para poder efetivamente usufruir. Na aula de hoje, vimos a questão das populações tradicionais brasileiras, um assunto importante vestibular da UEA. Baixe o aplicativo do Preveste UEA e acompanhe o Preveste UEA em todas as redes sociais. Olá, pessoal! Se vocês quiserem rever todas as aulas e ter acesso a questões comentadas, instale o aplicativo do Preveste e acompanhe todo o nosso conteúdo. Faça como eu, se prepare desde a primeira série do ensino médio. Vamos buscar a nossa vaga!